Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo a gente finalizou ele começando a refletir um pouco sobre a utilidade da química analítica qualitativa nos dias de hoje, né? E o tio comentou para vocês, com vocês, que essas marchas analíticas, tal como elas foram concebidas no passado para fazer a identificação de cátions e ânions, esses procedimentos todos, nos dias atuais, né, eles não fazem muito sentido para fazer identificação, porque ninguém pede para saber se tem prata, chumbo e ferro numa liga. A gente pede para saber quanto que tem de cada coisa, né? Então, essas marchas, com seus respectivos propósitos iniciais, né, elas estão obsoletas, né? Agora, o conhecimento de qualitativa, ele é importante? Demais, gente, demais, mas demais. Por que demais, né? Um dia desses eu fui com o pessoal que hoje está no oitavo, fazer uma visita numa empresa, aí fomos lá, entramos em todos os laboratórios de química analítica, instrumental e tudo mais, papapá. Aí teve um dos laboratórios que a gente entrou, que o rapaz falou, olha, esse daqui é o laboratório de química raiz, né? Química raiz, que é onde a gente trabalha com química analítica, com os conhecimentos de química analítica qualitativa, que são a base para tudo, né? E por que química raiz, né? Porque eles utilizam o conceito de equilíbrio químico, o conceito, né? Os conceitos, os conhecimentos de química analítica qualitativa para fazer a remoção de interferentes e preparar a amostra para ela ficar redondinha para fazer a análise lá na análise instrumental, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de como é que a gente pode utilizar os conhecimentos de quali e de química raiz, né, de química analítica de base, para a gente fazer uma análise adequada de um componente Y, tá? Então, vamos lá. Chegou uma amostra no laboratório que eu tenho que fazer uma análise de um componente Y e lá na minha solução existem várias substâncias, tem o componente Y, várias substâncias e o bário, tá? Então, vamos fazer uma análise de Y por espectroscopia, uma técnica de emissão qualquer. Por enquanto isso não faz muito sentido para você, mas eu vou explicar rapidamente, né? Então eu consigo correlacionar, se eu pegar essa solução e jogar ela numa temperatura muito alta, os metais que estão aqui dentro vão emitir radiações eletromagnéticas. E a intensidade dessa radiação eu consigo correlacionar com a concentração dessas espécies na solução, né? Então, Y, quando eu aqueço Y numa dada temperatura, ele emite uma radiação característica que tem um determinado comprimento de onda, né? E a intensidade dessa luz, vamos chamar de luz, né? Tem a ver com o quanto de Y que tem lá. Então, eu consigo mensurar a concentração de Y consigo mensurar a concentração de Y correlacionando ele com a intensidade de emissão. Acontece que o que é um interferente, né? Para uma análise espectroscópica, por exemplo, que a gente está dando exemplo aqui. Se o bário emite o mesmo tipo de radiação, com o mesmo comprimento de onda, né? Ele é um interferente para análise de Y. Por quê? Porque se essa intensidade de Y é 10, por exemplo, e bário está me dando uma intensidade de 8, a intensidade que eu estou medindo é 18, né? É a soma de 10 mais 8. Então, eu vou estar medindo 18 de intensidade e correlacionando com uma dada concentração. Só que, na verdade, a minha intensidade não é 18, é 10. Né? E 10 está correlacionado com outra concentração. Né? Então, eu vou estar fazendo uma leitura de concentração errada ao invés dessa leitura aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, o bário
é um interferente para Y. Então, como o bário é um interferente para Y, porque ele emite o mesmo tipo de radiação que Y, o que é que eu faço, gente? Eu aprendi em química analítica qualitativa que o bário ele é precipitável na forma de sulfato, né? Então, eu jogo aqui, por exemplo, ácido sulfúrico, precipito o bário, mas aí que tá, né? O sulfato não pode precipitar o Y, porque se precipitar o Y danou, né? Então, por isso, precipitação seletiva, né? Então, eu jogo o sulfato de modo a remover o meu contaminante, aí eu filtro essa solução, aí sim, eu vou ter uma solução, um becker com uma solução somente com Y, e aí sem a presença de interferente. Tá claro, gente? Então, é muito importante o conhecimento de química analítica para a remoção de interferentes, né? Então, o tempo todo, né? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu quero fazer uma análise do composto X por titulação, em quantitativa clássica, que vocês vão aprender daqui a pouco. E aí eu sei que X reage com o reagente W, que eu coloco lá na minha bureta. Então eu vou titulando X com W, né? X reage com W, e aí uma hora a solução apita dizendo que terminou a reação, e aí eu consigo, sabendo exatamente qual a quantidade de W que eu usei para reagir com X, eu sei por estequiometria, eu sei qual que é a concentração de X aqui, né? Isso vocês vão ver mais para frente. Acontece que para essa reação, vamos supor que tem um interferente do tipo mercúrio. O mercúrio seja interferente para esse tipo de análise. Por que ele é interferente? Porque W reage com X e com mercúrio, né? Então, se eu tiver uma solução que tenha X e que tenha mercúrio, W vai reagir com esse e com esse, né? Então, eu vou gastar uma quantidade maior de solução de W porque eu tenho um interferente. Então, uma das formas de eu tirar esse interferente daqui é por precipitação, conforme a gente já viu, ou por complexação, né? Se a gente for estudar lá, por exemplo, o equilíbrio de complexação, você pode perceber, por exemplo, que o mercúrio ele forma um complexo extremamente estável com o íon cianeto, né? A constante de estabilidade para a formação desse complexo é gigantesca, ó. É da ordem de 10 elevado a 41. Olha só que gigante. Isso quer dizer que esse complexo ele é extremamente estável. Então, uma forma de eu mascarar, de eu tornar esse mercúrio invisível, conhecendo toda essa parte de equilíbrio, é fazer o quê? É jogar íon cianeto aqui, por exemplo. Quando eu jogo o íon cianeto, ele vai encapsular o mercúrio na forma de um complexo e vai tornar ele invisível a W. Por isso que fala mascaramento, eu vou mascarar, eu vou tornar invisível aqui o mercúrio. E aí eu torno a minha reação mais seletiva, né? W estava reagindo, se eu pingar W aqui nessa solução, ele vai reagir com os dois. Quando eu encapsulo o mercúrio na forma de um complexo, com uma constante de estabilidade dessa ordem, dessa magnitude, né? Eu removo. Essa é uma outra forma de remover esse interferente da solução, né? Enfim, são muitas as possibilidades, né? Dá para ficar fazendo malabarismo químico. É muito útil você ter esse conhecimento de quali, porque eu tenho lá uma solução com muitas espécies, né? Com Z, com W. Então, é muito útil para o químico ter esses conhecimentos, sabendo que eu posso jogar um reagente aqui, um reagente N, que vai encapsular um camarada e vai jogar ele para o fundo, né? Então, X, por exemplo, para essa análise aqui, ele é interferente. Então, nesse momento, vale a pena precipitar ele na forma de XN. Então, jogo o reagente N.
né? Aí, num determinado momento da brincadeira, eu quero disponibilizar X de novo. Então perceba que eu estou brincando com equilíbrio. Eu jogo ele para baixo, depois eu jogo ele para cima. Né? Nós já aprendemos a jogar para cima. Né? Quando eu jogo, por exemplo, um agente complexante, né? O agente complexante vai competir nessa reação aqui por X. Né? Então ele vai começar a tomar o X de volta e aí vai solubilizar de novo. Nós já vimos isso daqui tudo meio que no detalhe, né? Por meio de exemplo. Tudo bem, gente? Então é muito legal isso. Quando você olha para uma reação, né? Tudo é muito complexo. Você tem lá muitas coisas misturadas. Então, ora você joga alguma coisa para baixo, ora você quer jogar alguma coisa para cima. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? De equilíbrio químico. Gente, tá claro? Todo mundo conseguiu compreender o papel da química analítica qualitativa nos dias de hoje? Ela é fundamental para deixar a minha amostra redondinha para o laboratório de analítica, tá? Para o laboratório que vai fazer a análise do meu analito de interesse. Tá? Essa parte de remoção de interferente, de complexar, de mascarar, de precipitar, de fazer a precipitação seletiva, tira um, depois tira o outro, depois tira o outro, né? Tudo isso é fundamental dentro do laboratório. Bom, gente, então é assim, nós temos que terminar esse curso em algum momento. Acho que nós estamos terminando agora, né? Esse é o nosso último vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido o curso de qualitativa. Espero que vocês tenham entendido a proposta do tio, né? Eu sei que não é fácil olhar para uma mão falando o tempo todo, né? Não é nada dinâmico, mas é o que tem para hoje, né? Estamos no meio de uma pandemia, todos trancafiados dentro de casa, sem estúdio, não daria para gravar essa aula em estúdio, porque eu estou trancafiado dentro de casa, né? Então, a grande maioria das aulas filmadas na lavanderia. De qualquer maneira, eu tentei trazer um curso que é muito denso, tentei resumir ele ao máximo. Acho que eu não consegui, mas enfim, acho que quem acompanhou o curso direitinho se disponibilizou, né? Se dispôs, se colocou à disposição do aprendizado, saiu daqui conhecendo alguma coisinha de química analítica qualitativa. Tá? Acho que esse era o propósito, dar uma base minimamente razoável para vocês. A próxima atividade não é meu vídeo, né? Na verdade são as marchas analíticas, né? Tem vários vídeos com as marchas analíticas dos grupos, tá? É bom dar uma olhadinha. Foi como eu falei, essas marchas como foram concebidas, elas estão obsoletas, né? Mas de qualquer maneira é importante dar uma olhadinha, ver como é que é. Pelo menos na marcha do grupo 1, dá uma olhadinha lá. Tem também testes específicos para identificar sais, tá? Eu olharia todos, né? Se não der tempo de olhar agora, pelo menos olha nas férias, tá? Grupo 1, olha lá do grupo 2, 3, 4, 5, olha lá também os testes específicos para identificar sais. É muito interessante o vídeo, como ele coloca lá, como é que é a lógica que a gente usa para identificar um sal. Eu fiz muito isso na faculdade, era muito legal, sabe? Porque o sal ele é composto por um cátion e um ânion, né? Então, você começa a fazer testes específicos para cátion, você faz lá a marcha, depois você faz testes específicos para cátions, a mesma coisa para o ânion, é todo um processo sistemático, é meio que brincar de detetive, né? Para você bater um martelo em qual substância é. Então, é bem bacana. E isso é a alma da química analítica qualitativa, né? É fazer a caracterização, identificar as coisas. Tudo bem? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. E até a atividade, né? Que é o próximo vídeo.
das marchas. Beijo no coração. Tchau, tchau.